Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante, que é a respeito da nossa profissão, que é a psicologia, que é o ser psicóloga, e eu queria trazer para vocês alguns pontos que é muito importante, que eu acabo escutando muito aqui no consultório. Apesar da nossa profissão ser a mesma, ou seja, ser psicólogo ou ser psicóloga ser a mesma que outros profissionais da psicologia, o fazer essa profissão acontecer, ele pode ser totalmente diferente, no sentido de existe a psicologia escolar, a psicologia forense, a psicologia hospitalar, a psicologia clínica e outras áreas da que a psicologia acaba atuando. É diferente porque acaba mudando o nosso contexto, mas não que se mude muita coisa, porque a gente está fazendo psicologia, a gente está fazendo ciência, mas algumas condutas elas acabam sendo diferentes. Fora esse ponto que eu acredito que é muito importante, que a gente precisa ter conhecimento, quando a gente está falando especialmente da área clínica, a gente precisa ter em mente que também existem condutas diferentes. Apesar de todos serem psicólogos ou psicólogas, existem abordagens diferentes e manejos clínicos totalmente diferentes. Um exemplo, durante a minha sessão com os meus pacientes, eu sou muito ativa, eu devolvo bastante. Devolvo o quê? Devolvo bastante reflexões, eu sempre tô pontuando algo, eu sempre tô solicitando feedback, eu sempre tô também entregando algum feedback para esse paciente. Então é um trabalho muito em conjunto, é um trabalho muito participativo de ambos os lados. Essa é a minha forma de conduta. Existem profissionais que não são ativos, que não gostam muito de devolver algumas coisas, que preferem mais a escuta, escutar e tudo mais. Isso também depende um pouquinho da abordagem, onde de cada abordagem a conduta terapêutica também acaba mudando um pouco, e isso é um ponto muito importante que poucas pessoas sabem. Muitas pessoas acreditam que só o ser psicóloga ou o ser psicólogo, então todos vão agir da mesma forma, vão falar as mesmas coisas, vão pontuar do mesmo jeito, e muitas das vezes não, até porque os viés de trabalho podem ser totalmente diferentes. Bom, falando sobre a profissão em si ser igual e as condutas ser totalmente diferente, eu quero entrar num ponto muito importante, que às vezes é incômodo e que às vezes eu também fico muito triste de escutar esses relatos dentro do consultório. Eu já tive muitos relatos de pacientes que acabaram indo buscar ajuda, indo buscar iniciar esse processo terapêutico, e acabar não gostando da conduta do profissional, acabar não gostando da forma como esse profissional pontua algumas coisas, da forma como ele age, da forma, enfim, não dando muito certo. E a parte que eu fico triste é de saber que muitas das vezes é um trabalho de falta de ética e respeito vindo do profissional para o paciente. Já escutei relatos de pacientes que foram procurar terapia e o psicólogo ou a psicóloga, esse profissional ficou mexendo ali no celular. Já escutei relatos, acreditem se quiser, de profissionais que dormiram durante a sessão de terapia. Já escutei relatos de pessoas que foram marcar terapia. No dia da sessão, o psicólogo simplesmente sumiu, não deu nenhuma satisfação e uma semana depois ele apareceu perguntando se iria fazer uma remarcação da sessão ou algo do tipo. Então, assim, são vários relatos de situações bem constrangedoras, chatas, onde a gente vê muita falta de ética e de respeito do profissional para o paciente. Mas lembrando que a nossa profissão é igual e que as condutas são diferentes, vale a pena ressaltar que não é porque você foi em um profissional e esse profissional te tratou de uma forma que todos os outros profissionais também trabalharão dessa forma ou agirá dessa forma junto com você. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu sempre trago isso, lógico, numa brincadeira, mas é uma fala do senso comum para que os pacientes consigam entender e compreender que dentro da terapia é um espaço onde a gente precisa se sentir totalmente confortável, a gente precisa se sentir bem, porque eu acredito que é muito difícil
a gente entrar dentro de uma sala com uma pessoa que talvez a gente nunca viu na vida, que a gente nunca trocou uma palavra sequer com essa pessoa, e a gente ter que expor um pouquinho da nossa vida. A gente ter que falar sobre coisas que nos machucam, coisas que geram sofrimento e coisas que a gente preferia muitas das vezes deixar de lado, mas a gente sabe que essa não é a melhor solução. Bom, existe um ponto muito importante, que é essa fala do senso comum, que eu trago muito para os meus pacientes entenderem, é que o santo tem que bater com esse profissional. Sabe aquele match do Tinder? Sabe aquela sensação boa que você tem de estar com aquela pessoa, de você poder contar as coisas para aquela pessoa? É lógico que a gente não tá falando, por exemplo, de uma relação amorosa ou de uma relação amistosa, a gente tá falando de uma relação profissional, de um profissional para um paciente, mas é só para que as pessoas comecem a compreender que a gente precisa se sentir bem estando junto com esse profissional. A gente vai estar 1 hora quase por semana do nosso dia, uma vez por semana, junto com esse profissional, contando sobre algumas coisas, pontuando outras coisas, tendo que encarar algumas coisas que a gente sempre prefere deixar ali escondidinho. Então, nada melhor que a gente se sentir muito bem estando junto com esse profissional. Isso é algo que as pessoas acabam desconhecendo, por mais que pareça algo muito óbvio. Eu já escutei muitos relatos disso também, e as pessoas acabam acreditando que porque iniciou o processo com esse profissional, então precisa terminar com esse profissional mesmo odiando estar ali. E isso é um ponto muito negativo, porque eu acredito que a terapia pode por si só acabar não funcionando, acabar não andando, e a gente até evitar de trazer as coisas para serem trabalhadas durante um processo terapêutico. Então, um ponto muito importante que eu quero que você preste atenção é que, se você passou por alguma situação muito chata com qualquer tipo de profissional, falando aqui da área da saúde em geral, você tem total direito, você como paciente, de solicitar essa troca, de você trocar de profissional. O que é muito importante, você não desistir do seu processo terapêutico. Eu sei e eu entendo e eu compreendo muito o quanto um processo terapêutico é difícil. Se eu falasse que seria muito fácil, eu realmente estaria mentindo nesse vídeo, porque um processo terapêutico eu sei que não é fácil. A gente vai ter que trabalhar algumas coisas que a gente não gostaria de trabalhar. A gente vai falar sobre algumas coisas que a gente não gostaria de falar. A gente vai ter que entrar em contato com algumas vivências que aconteceram e que às vezes a gente também quer totalmente esquecer. Então, eu sempre digo isso, não é fácil. Tem dias que a gente vai sair muito bem da terapia, tem dias que a gente não vai sair tão bem, tem dias que a gente sai com raiva da psicóloga, do psicólogo. Isso faz parte da terapia, mas se você não está se sentindo confortável diante de um atendimento, diante de um posicionamento com algum profissional, é muito importante que você troque de terapeuta, que você troque de psicóloga ou de psicólogo ou de psicoterapeuta, como vocês quiserem chamar, tá? Isso é um ponto muito importante, você não precisa continuar com esse profissional. A gente precisa trabalhar conforme a nossa ética profissional e com o nosso respeito. Quando a gente está falando com uma outra pessoa, a gente está falando com um outro ser humano, a gente está falando com uma outra vida, e uma pessoa que está acreditando em você e depositando total confiança, contando um pouco de si, se permitindo que você conheça a história dela. Então eu acho que é muito importante o respeito acima de tudo. Fico muito triste de saber que tem profissionais que acabam agindo de certas maneiras, mas vale ressaltar que eu acho que em qualquer profissão isso acaba existindo. Existem profissionais e profissionais, infelizmente não são todos que agem enquanto ética, enquanto respeito ao próximo. Eu gostaria muito que fosse tudo igual no sentido da ética e do respeito ao próximo, mas a gente sabe que isso não acaba acontecendo. Portanto, eu estou aqui para te falar isso. Se você passou por isso, você tem total direito de trocar. Um outro ponto importante, se você não está se sentindo confortável com a abordagem, com a forma de trabalho dele, tenta trocar a abordagem de trabalho desse psicólogo, dessa psicóloga, procurar por uma outra abordagem para ver qual você melhor vai se adaptar, qual melhor
vai ficar melhor para você. E como eu tinha comentado, existem pessoas que preferem falar mais, tem outras que preferem escutar mais, tem pessoas que preferem profissionais que sejam mais ativos durante a sessão, tem pacientes que preferem que não sejam tão ativos durante a sessão, e esses são pontos muito importantes que as pessoas também acabam desconhecendo. Mas um último ponto que também é muito importante é que é preciso que você não desista do seu processo terapêutico. É isso. Senão esse vídeo vai ficar muito longo, já tá dando aqui 10 minutos, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer alguns pontos que eu acredito que é importante, falando de processo terapêutico, falando de conduta profissional, falando dessas experiências que acabam sendo muito constrangedoras, ruins, enfim, para esses pacientes. Mas uma última coisa para que eu possa finalizar esse vídeo. Eu sei que existe aquela parte chata também quando a gente começa a fazer essa troca de profissional, de ter que repetir várias vezes a mesma história, né? A nossa história, as mesmas coisas diversas vezes. Então, por exemplo, eu já estou no 10º profissional e até agora não deu certo, e já estou repetindo tudo isso 10 vezes, isso acaba me cansando e tudo mais. Infelizmente, é algo que vai acontecer até que a gente consiga encontrar um profissional que a gente realmente confie e que dê certo, e que a gente tenha certeza que ele está trabalhando enquanto ética, enquanto respeito com a gente. Mas eu super entendo o quanto isso é muito chato, tá? Então, um abraço virtual para vocês e até o próximo vídeo.